Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou aluno da FAMIG e hoje nós vamos apresentar a vocês uma entrevista que ficou muito bacana, com um pouco do conteúdo que nós aprendemos em sala durante esse semestre sobre a teoria da administração. Foi muito bacana ver a teoria, mas agora nós vamos apresentar na prática. E para isso nós escolhemos um entrevistado, o coordenador de uma fundação que tem muitos projetos sociais, culturais e ambientais. Antes da gente começar a entrevista, eu queria saber se você já se perguntou como funciona os processos administrativos dentro de uma fundação sem fins lucrativos. Se a resposta é não, nós vamos mostrar um pouco para vocês falando sobre como é feito os planejamentos administrativos, como se organiza as tarefas, bem como também tipos de liderança, como é feita a gestão de pessoas, controle de recursos recebidos, visando crescer e ajudar cada vez mais a sociedade, que é a missão da fundação. Para que vocês entendam melhor, a empresa Rima, que é a líder na produção e comercialização de ligas à base de silício e magnésio no Brasil, e atualmente a única produtora de magnésio próprio no Hemisfério Sul, criou a Fundação Vicentim para apoiar as comunidades no entorno das suas unidades, construindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas em volta. Há mais de 20 anos, diversos programas sociais foram desenvolvidos e implementados, beneficiando a todos, moradores, colaboradores da própria Rima e seus familiares. Vamos conferir agora como ficou a entrevista e eu espero que seja de muita valia para vocês, assim como foi para nós. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, sou a Maria Júlia e a primeira pergunta que eu vou fazer é conte um pouco como é que começou sua carreira até você chegar num cargo de líder. De coordenação. Eu iniciei no Grupo Rima, com 17 anos como menor aprendiz. Lá eu trabalhei 2 anos como menor aprendiz no setor de almoxarifado, serviços gerais, e depois um ano mais, desses 2 anos trabalhei um ano nesse setor e depois mais um ano no departamento de compras da empresa, que mexe com compras, logística de entrega de material e tudo mais. Lá no departamento de compras foi onde eu adquiri muito conhecimento sobre a área administrativa, sobre a parte fiscal, desde logística da empresa, de como funciona toda essa programação que é feita de compras e tudo mais, como entrada de nota. Toda essa parte assim, foi a primeira vez que foi introduzido nesse mundo da área administrativa. Depois de ficar um ano como contratado, depois que eu fiquei como menor aprendiz, eu fui contratado pelo departamento de compras, fiquei um ano lá como auxiliar de escritório. Depois de um ano lá, eu me desliguei da Rima e fui para o braço social da Rima, que é a Fundação Vicentim, que é onde eu trabalho hoje em dia. Lá eu fui contratado como auxiliar de escritório também, depois fui para auxiliar administrativo e quando eu estava como auxiliar administrativo eu comecei a fazer um curso de gestão financeira. Na época eu até ia fazer um curso de contábeis ou administração, só por questões pessoais eu tive que fazer um de 2 anos mesmo, que aí eu optei por fazer gestão financeira. Assim que eu formei em gestão financeira, eu fui promovido a cargo de analista financeiro. Isso devido ao acúmulo de funções que eu estava tendo dentro da Fundação Vicentim, desde prestação de conta, gerenciamento financeiro das contas da instituição e tudo mais. E atualmente, desde 2017, eu fui promovido a coordenador administrativo. Então, toda a parte administrativa da instituição sou eu que faço, desde programação de doação, a parte de gestão dos projetos, prestação de conta, relatórios financeiros referente a cada projeto, tudo passado para mim, porque eu sou coordenador da área administrativa. Show. Vocês consideram o líder autocrático, democrático ou liberal? Se você Sim, puder exemplificar. sim. Dentro desses três, eu acho que existe um certo equilíbrio. A maioria das vezes lá na fundação, as pessoas que estão sob a minha supervisão, elas têm um pouco mais de autonomia de poder desenvolver o trabalho e depois só me mostrar o resultado. Sempre dentro do prazo e tudo mais. Mas tem algumas coisas lá na fundação que realmente eu acompanho meio de cima, meio. A Luísa até sabe bastante. Ela trabalha comigo bem em cima bem em cima assim para ver o resultado final, porque tem coisas que realmente não pode sair, não pode dar errado. Se dá errado, dá muito problema. Mas na maioria das vezes eu deixo por conta dela. E quando é uma coisa que envolve muito o que a equipe vai trabalhar, aí sim eu deixo ser um líder mais democrático.
peço a opinião das meninas, vejo, ó, vamos fazer dessa forma para ver se dá certo, o que elas acham, e às vezes a própria equipe mesmo traz muitas ideias boas. A Luísa é prova disso. A gente tem uma analista financeira, assim, ela sempre traz ideias, e é bom ter, às vezes, esse democrático nesse ponto, para poder ver, porque às vezes a gente não tem conhecimento de tudo, né? Mesmo eu sendo coordenador, eu tendo mais experiência, mais anos lá na fundação, mas as pessoas que vêm trabalhar comigo trazem também uma carga também de conhecimento pessoal e conhecimento até vivência profissional mesmo, entendeu? Então acho que em alguns pontos, né, tem que ser democrático, tem que ter um equilíbrio entre esses três tipos de liderança. Não pode ficar o tempo todo exigindo do funcionário, acompanhando tudo que ele faz e tudo mais, tem que dar uma liberdade até para ele adquirir confiança e conhecimento, poder se desenvolver como profissional também, mas também existe pontos que realmente eu como líder eu não posso deixar solto e não posso deixar sem estar verificar, sem para depois, né, lá na frente eu descobrir que o trem está errado, ou que o trem está errado. Quando a gente pega um processo administrativo, qualquer processo, seja ou administrativo ou na linha de produção, você começa uma coisinha errada, você vai descobrir lá no final, o prejuízo é muito maior. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses três. Verdade. Bom dia, William. Bom dia. Meu nome é Felipe, tá? Agora, falando ainda sobre essa parte administrativa, tá? Conta um pouco para a gente como é que você realiza essa distribuição de tarefas lá no dia a dia, como que é feita a organização interna para que os processos funcionem exatamente como tem que ser para vocês alcançarem os resultados. Sim. A fundação, a gente tem uma facilidade que a gente é o braço social do Grupo RIMA. Então, todos os setores lá da empresa, da RIMA, auxiliam a fundação, desde o departamento jurídico, contábil, fiscal. A parte administrativa mesmo lá, a gente tem um departamento de compras também, que a gente utiliza de vez em quando o departamento de compras da RIMA para efetuar algum tipo de compra. Mas boa parte é feita pelo nosso setor administrativo mesmo. Mas lá eu faço a minha divisão de trabalho, eu costumo ter uma espécie de agenda online que eu faço, que eu monto no Excel. Então, E a demanda que eu passo para cada uma dos funcionários, meus subordinados, são marcadas com prazo e tudo mais, e com uma espécie de cor para cada um. Cada um tem uma cor e, tipo assim, eu passo, tem as demandas que chegam para mim, que eu que tenho que acompanhar. Quando é uma coisa que eu tenho que passar para terceiros, eu já passo para eles e marco lá para aquela pessoa e o prazo que ela vai me dar o retorno. Aí a minha planilha me avisa normalmente quando está na data de poder verificar, de poder cobrar aquele retorno, seja um relatório, seja uma compra, seja um contato que eu tenho que fazer, ou um contrato que ela tem que fazer, uma capa de contrato, alguma coisa do tipo assim. Então eu faço meu controle administrativo através de agenda mesmo. legal. Agora, a gente vamos começar a falar um pouco sobre missão, visão e os valores, tá, da fundação. Sim, Sabendo que a fundação ela promove o exercício de cidadania e tenta assim, minimizar, né, a desigualdade social por meio dos serviços que são feitos, né? Eu já vi lá no site que vocês fazem serviço com crianças, adolescentes e com a comunidade, né, em geral. sim, De que forma que você acha que isso implica na sua administração? Conta um pouco sim. para a gente. Sim. O que que acontece? A gente, como é a parte administrativa, a gente, querendo ou não, a gente que faz o controle de recursos onde são destinados à instituição. E a visão e missão da instituição, ela implica diretamente de como esses recursos vão ser aplicados, em quais projetos vão ser aplicados, de que forma vão ser aplicados, em que época vão ser aplicados. Porque eu penso assim, que qualquer empresa ou instituição, quando tem visão, missão e os valores, isso serve para nortear o direcionamento para onde ela vai. E o setor administrativo é mais um setor, porque, exemplo, eu sou coordenador administrativo lá, mas eu tenho a coordenação de projetos, que fica lá na ponta, que realiza essa atividade junto com a comunidade, que atende os jovens, que tem os oficineiros, e eles também têm que estar alinhados com essa missão e valores. Então, eles servem realmente para nortear a gente. Então, isso implica diretamente no que o administrativo vai ser feito. Desde, tipo, qual projeto que eu vou apresentar para um exemplo. Eu estou precisando fazer ações lá no Norte de Minas atualmente na área florestal. Eu tenho que fazer a parte de, de coordenação vai fazer um estudo sobre esse espaço, sobre a comunidade lá, e eu vou ver qual o recurso necessário que para alcançar aquele objetivo que a minha coordenação de projetos está querendo alcançar. Ele chega para mim assim, ó, eu quero fazer isso, isso e isso. A gente vai ter essas atividades lá, vai atender esse público, jovem, criança, às vezes idoso,
e eu quero fazer com isso e isso, isso. Aí eu vou fazer o levantamento de quanto vai custar isso, qual forma que a gente vai conseguir esses recursos. Então, querendo ou não, essa visão e essa missão da fundação interfere diretamente na parte administrativa. Bom dia, William. Meu nome é Luísa. Já sabemos que a fundação ela é sem fins lucrativos, correto? É, e nesse caso, qual é a estratégia adotada para obter recursos, patrocínio, que mantém toda essa instituição funcionando? A fundação, igual eu falei, sendo um braço social do Grupo Rima, boa parte do recurso que ela recebe é através da própria Rima Industrial. Através de doações diretas, feitas pela Rima, e doações dedutíveis de imposto de renda. Além disso, a estratégia da fundação nos últimos anos tem sido participar de editais e leis de incentivo. Desde leis de incentivo à cultura, que é um dos nossos carros-chefe lá que a gente utiliza já há mais de 5 anos que a gente está utilizando a lei de incentivo à cultura para oferecer oficinas da área de cultura, teatro, dança, cerâmica para os meninos, como agora a gente está trabalhando com lei do esporte também e fundo municipal. Então a gente utiliza uns mecanismos que o Estado dá para a gente poder captar recurso através de abatimento de imposto de renda e também participamos de pequenos editais de prêmios, igual a gente participou agora atualmente do prêmio da Vale, que a gente recebeu 15 mil de doação, a gente participou do edital da Embaixada Americana para um projeto de inovação aqui para Belo Horizonte. A gente apresentou um projeto de programação e robótica para os jovens, para atender 24 jovens. A gente também foi patrocinado com US$ 22 mil. Então a gente busca outros meios além da própria rima mesmo para poder financiar nossas ações sociais. Atualmente a gente está estudando até um caso de poder implantar um produto social, que é uma coisa hoje que a lei permite, que é a instituição produzir ou produzir um material, um produto, seja um urso, seja lençol, seja qualquer coisa que você queira vender, ou até prestar uma espécie de serviço. E o recurso que ganhado com essa prestação de serviço ou com essa venda, o lucro é destinado às ações sociais, ele é obrigatoriamente destinado às ações sociais da instituição. Perfeito. Aham. É lindo esse trabalho, né? E como é feito todo esse controle, todo esse recurso, todo esse patrocínio que entra e sai da fundação? Sim. A fundação, ela utiliza, ela tem uma equipe ainda muito pequena e ela não é totalmente dependente da RIMA. Então, toda a parte de controle de recursos é feita pelo setor de tesouraria da RIMA também, junto comigo, que eu faço a parte gerencial. Os recursos referentes a leis de incentivos e projetos normalmente são determinados, tem uma conta específica para eles, já ficam aplicados e a gente vai utilizando com o passar do tempo, fazendo pagamento de fornecedor, de prestadores de serviços, de funcionários e tudo mais. Já o recurso que é utilizado, que a gente utiliza da RIMA, para atender algumas outras instituições que não são via leis de incentivos ou editais, eu faço a ressolicitação mensal. Eu sempre faço uma programação de todo o gasto que a gente vai ter no mês seguinte e solicito no mês anterior. Eles depositam no início do mês tudo que eu vou gastar naquele mês que eu vou utilizar. Normalmente eu sempre deixo uma margem de erro, que é uma margem de segurança, né, para poder, se surgir algum problema, alguma coisa urgente, seja quebrou um material, precisa contratar um serviço, apesar que a maioria dos prestadores de serviço a gente trabalha com pagamento a prazo, mas tem coisas que às vezes precisa lá naquele momento, uma doação ou alguma coisa assim, eu sempre deixo um valor reserva, uns 5% do valor que eu requisito todo mês eu peço uns 5% a mais para poder deixar de reserva na conta para essas emergências. Raramente acontece, mas de vez em quando aparece alguma coisa assim do tipo. E é bom se precaver, né? É bom se precaver. Isso é uma coisa que a gente, não só no setor administrativo, mas você vê até em questão de obras. Até quando a gente vai apresentar alguns projetos na área que a gente trabalha com construção de creche lá também. Toda vez que você vai fazer uma obra, você coloca um percentual de margem de erro, para alguma emergência mesmo que a obra pode ter. Vamos supor, se a obra custa igual lá a creche que a gente construiu da última vez, ficou um pouco mais de 1 milhão. Então, tipo assim, pelo menos 50 mil de reserva para alguma emergência, alguma coisa que tem mudado, que a gente não sabe que pode surgir no meio do caminho. Então a gente sempre tem que se prevenir, não só fazendo a análise fofa de oportunidades e vendo o risco que aquele projeto pode ter, mas também uma das ameaças pode ser uma emergência, uma falta de recurso no final do projeto. Então é ideal que você já se planeje para isso também. Legal. Agora, vamos falar um pouco sobre uma das coisas que é
já está no nosso presente, não é nem só o futuro, que é a Revolução 4.0. A gente vê falar muito em indústrias, essas coisas, mas eu queria entender um pouquinho se já tem isso dentro da fundação, né? A Revolução 4.0, para quem não sabe, é a etapa mais recente, né, nas empresas e caracteriza-se pela adoção de tecnologias que ajudam a otimizar os processos e também reduz as despesas, né? O que você pode dizer para a gente sobre se vocês já usam alguma tecnologia avançada, por exemplo, facilita, né, o alinhamento e a sinergia entre os setores ali? Conta para a gente. Atualmente, como a gente usa o braço, a gente usa muito a questão da nossa empresa mantendedora, a gente não tem uma tecnologia inovadora assim que utiliza realmente para poder alinhar todos os processos da fundação. A gente até falei, a gente estudou um caso lá de poder implantar lá para a fundação, que nosso público central que a gente faz ainda controle é um público ainda muito pequeno, então não precisa às vezes muita informação centralizada, mas a gente estudou uma possibilidade de implantamento de uma plataforma digital mesmo, que faz todo o controle todas as crianças que a gente atende, exemplo endereço do nome do pai, endereço da criança, foto da criança, quais projetos qual atividade que ela desenvolve na fundação, qual oficinas que ela participa, também um campo para acompanhamento da psicóloga, a psicóloga que a gente tem uma psicóloga que atende os meninos para fazer observações e tudo mais, algumas informações sobre a família, só que a gente levou essa ideia lá, mas para a nossa gerência, só que a gente não conseguiu a aprovação dela. Mas seria uma coisa que seria mais próximo dessa tecnologia 4.0, porque a gente teria todo o gerenciamento de todos os projetos nessa plataforma. Então, hoje o gerenciamento é feito mesmo através de Excel, daquela forma mais tradicional mesmo. A gente tem um sistema da RIMA que utiliza para fazer a contabilização, a compra também, que esse seria o mais próximo que a gente dessa indústria 4.0, seria o nosso sistema de compras lá da empresa, que a gente utiliza, às vezes, o da RIMA, que é tudo eletrônico. O pessoal entra, faz a cotação no portal, eletronicamente já aparece os valores para a gente a gente já aprova e já manda pedir tudo eletronicamente para o fornecedor. A gente cortou boa parte lá, cortou a utilização de papel, então toda a aprovação é feita online, isso facilita muito, porque todo o processo é feito e aprovado rapidamente, e o fornecedor recebe o pedido rapidamente. Esse é o mais próximo que a gente tem lá da indústria 4.0. Tirando isso, outros processos são os processos administrativos normal da empresa mesmo, não se aplica nenhuma tecnologia assim, a fundação em si. Para quem já teve experiência com isso, fica bem organizado, né, quando é feito esse tipo de portal, esse tipo de compra. Você consegue Funciona muito auditar. bem. A melhor forma é poder auditar. Quando você tem uma coisa que é papel, você pode sumir e tudo mais. O sistema você tem um banco de dados eles fazem também a backup semanalmente desses bancos de dados. E você consegue ter o histórico, desde o usuário, quem que fez. A Luísa, eu até brinco lá, que assim que a Luísa quando ela faz alguma coisa de errada, dá pra me ver quem que fez a requisição, quem que fez. Luísa. Aqui, ó, essa requisição aqui tá errada, aqui, ó, quem que fez foi você, aqui, ó. Eu não fui eu que fiz, não. Não, aqui, ó, o usuário que foi feito foi você. Então, tipo assim, a implantação dessa tecnologia serve para também auditar e poder achar brechas também. Se tiver algum problema no departamento de compras, ou tipo assim, não, por que comprou? Exemplo, ocorre muito lá de acontecer isso. A gente compra com um fornecedor que às vezes é mais caro. Aí eles Aham. perguntam, por que você comprou que é mais caro? Aí você tendo isso no sistema, dá pra você colocar observações, né? Não, a gente comprou com esse fornecedor que é mais caro, porque o outro fornecedor ia ter um frete e o produto no custo geral ia ficar mais caro. Então, tipo assim, não é que é mais caro. Porque no portal de compra aparece lá, cara, o cara tá ganhando, mas o cara tá ganhando por quê? Porque ele ofereceu o menor preço, mas eu vou ter que ir lá buscar lá em São Paulo o material. Aí transportar o material para cá. Aí seja de uma peça, de uma cadeira de roda que a gente vai doar para alguma instituição ou para alguém que está precisando. Ou até compra, igual a gente uma vez doou, comprou, foi cimento para ajudar um hospital do câncer lá em Curvelo. E aí a gente pensou, eu tinha uma fábrica muito próxima lá de Curvelo e tinha outra lá em São Paulo. São Paulo até tava pagando, tava oferecendo um preço mais em conta. Mas próximo lá de Curvelo eu diminui com frete. Então, tipo assim, é esse tipo de análise. Dá para você Uma coisa compensa a outra, né? uma coisa compensa a outra. E dá para você auditar, entendeu? Então, isso é importante. Eu acho que a tecnologia em si é importante nesse ponto, a implantação dela. Se a gente conseguisse levar essa ideia que a gente teve da época de que a nossa analista de projeto trouxe para a gente de fazer o perfil dos meninos, seria muito mais fácil também a gente controlar o motivo do menino ter saído e tudo mais. Porque via papel ainda a gente tem que ir lá buscar, esse sistema você consegue verificar naquele momento. Você quer lá, vai lá, olha, tá lá a informação. Show, perfeito.
Quais são os planejamentos, as ideias para o crescimento dessa fundação que ajuda tanto as pessoas? Sim. Como a gente comentou antes, a gente tem a missão, a visão e valores. E a fundação ela atua basicamente onde a RIMA tem unidades. Como é o braço social, então a gente leva projeto para essas cidades onde a RIMA atua. Seja Bocaiúva, Capitanéia, Pirapora, Olhos d'Água, são algumas das cidades que a RIMA tem sua atuação bem forte. Então, atualmente a gente se planeja, qual a forma que a gente tem planejado? A gente quer diminuir o máximo possível para direcionar os custos, o recurso que a RIMA passa para a gente, para essas unidades. Então, para os projetos, boa parte dos projetos, a gente está utilizando leis de incentivo. Lei do esporte, lei de incentivo à cultura e editais. Tem editais de empresas que trazem recursos sem a gente precisar fazer, sem ser de forma, tipo assim, através de imposto de renda. A Vale possui editais assim, a Petrobras possui editais assim. Então, tipo assim, a gente apresenta o projeto para ampliar as ações no norte de Minas. A visão a longo prazo para a gente é querer mesmo abrir outras unidades da fundação no norte de Minas, ou se não, construir locais lá para poder atender o público. Igual a gente tem a creche lá em Capenéias, que a gente ganhou o espaço da prefeitura, construir uma creche. A ideia mais para frente seria construir, por exemplo, um centro cultural. Não necessariamente a fundação precisa manter esse centro cultural, mas a gente constrói e entrega para a comunidade, entendeu? Cria uma associação. Então a gente planeja realmente expandir nossa atuação, mas através de outros meios de recurso, além daquela questão mesmo que eu falei também do questão do produto social. Então essa é a forma que a gente vê para a gente alcançar a ter mais recursos e também através da RIMA mesmo. A tendência da RIMA é crescer também como empresa, né? Ela crescendo como empresa também, ela poder investir mais na área social também no norte de Minas. Show, perfeito. William, em nome de todos, né, eu queria agradecer pela sua entrevista, falar que ela foi de grande importância, de conhecimento também para a nossa vida. E assim, no mais, a palavra que define é gratidão e vamos que vamos tirar total nesse trabalho, né? Tomara. Boa sorte aí, gente. Muito Muito obrigado. obrigada. Tchauzinho, William. Nesse trabalho, discutimos temas que são válidos para qualquer administrador, coordenador e líder. Foi possível perceber que mesmo uma organização sem fins lucrativos é necessário planejar, organizar e controlar cada processo administrativo. Percebemos também que, assim como foi discutida em salas de aula sobre os tipos de liderança, é importante ter um equilíbrio entre as três citadas. E percebemos que é possível sim ter os três tipos em uma mesma empresa. Existem processos que existe uma presença mais efetiva do líder, assim como outros que possibilitam que ele seja mais democrático, até mesmo liberal. Diante dos argumentos apresentados, vimos que a Fundação já usa um sistema de compras mais avançado, que pode sim ser considerado como a tecnologia da Revolução 4.0. Mesmo sendo uma fundação sem fins lucrativos, percebemos a necessidade de novas tecnologias. Vimos que os integrantes já visam inclusive a implantação de um projeto para melhorar o controle de dados dos alunos. Dessa forma, como foi citado, facilita muitos processos, mas uma maneira de desburocratizar os processos administrativos. Pessoal, por fim, nós concluímos que esse trabalho foi muito importante e nós vimos que é muito importante para as empresas que tenham uma forma organizada de se administrar todos os seus processos do dia a dia. Tá? Agora nós queremos agradecer à Fundação e parabenizar pelo trabalho que é muito bem feito. A gente percebeu isso, que eles visam não só o agora, mas também o futuro. E também queremos agradecer ao William, tá, por essa entrevista que ajudou demais a gente, como futuros administradores. Eu acho que serviu demais para que a gente comece a ter uma bagagem daquilo que a gente quer para o futuro. Muito obrigado.